Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do grupo de estudo de A Emergência das Sociedades de Comuns. Estamos no tomo 2, no capítulo 3.2, onde vamos começar a nossa leitura de hoje. Chama-se o ponto sobre as áreas de atuação. É aí que estamos. E é a partir daí que vamos começar esta leitura. O capítulo onde nós estamos chama-se Os 4 sistemas operativos das sociedades, e nós na última sessão tornamos visível esses 4 sistemas operativos a partir do iceberg da teoria U, e portanto hoje vamos entrar nas diferentes áreas de atuação dentro das sociedades, e em particular com ênfase para a transição para as sociedades regenerativas. 3.2, sobre as áreas de atuação. A teoria U fala dos 8 pontos da acupuntura, isto é, das 8 áreas que, ao serem trabalhadas, ao conseguirmos mudar o contexto, têm um efeito de alavancagem e transformação em todo o sistema. Efeito de alavancagem e transformação de todo o sistema. Está aqui um erro, diz plural, de todo o sistema. São estas 8 áreas: solos, alimentação e justiça climática, transformando a energia, a alimentação e os sistemas económicos de extrativos para regenerativos. Educação e liderança, desenvolvimento de estruturas de aprendizagem e liderança para suportar a cura do planeta e o florescimento humano. Negócios e empreendedorismo, transformando os negócios para economias de ecossistemas regenerativos. Dinheiro e finança, transformando a finança para uma força para o bem. Dados e tecnologia, inventando as tecnologias baseadas em consciência. Saúde e bem-estar, fortalecer as fontes de bem-estar planetário e humano. Consumo e bem-estar planetário, do PIB para o bem-estar humano e planetário. Propriedade, governação e democracia, transformando as sociedades através de ação coletiva a partir de uma consciência comum. Então estas são as 8 áreas que a teoria U identifica como sendo áreas-chave, que, se mudarmos a forma de pensar em cada uma delas, temos um impacto no todo, e o todo muda. Portanto, a sociedade muda no seu geral. Daniel Hall, no livro Designing Regenerative Cultures, refere as 12 áreas do interno do IFF, portanto, o Institute for Futures. Valores culturais e pontos de vista, comunidade, governação e instituições, economia e riqueza, habitats e infraestruturas, disponibilidade de água, funções de ecossistemas, intensidade das alterações climáticas, energia e recursos terrestres, negócios e comércio, alimentação e agricultura, saúde e bem-estar. A tabela abaixo faz a ligação entre estes 2 mapas. O mapa que o Daniel Hall apresenta, que vem do IFF, e as 8 áreas, os 8 pontos de acupuntura da teoria U. Como vemos, há muitas áreas de interseção entre os dois pontos. Então eu vou projetar para ser mais fácil de captar esta interseção. Eu fiz aqui já um alinhamento dos dois, chama-se áreas de intervenção a partir da teoria U e do IFF. Então, deste lado estão as da teoria U e deste lado estão as do IFF. Então podemos ver aqui solos, alimentação e justiça climática, e deste lado habitats e infraestrutura, disponibilidade de água, funções de ecossistema, intensidade das alterações climáticas, energias, recursos terrestres, alimentação e agricultura. Então elas estão diretamente correlacionadas uma com as outras, não é? Aqui deste lado temos o consumo e bem-estar planetário, os negócios e o empreendedorismo, e daquele lado o negócio e o comércio.
Portanto, dinheiro e finanças, dados e tecnologias, que a economia e riqueza. Portanto, esta conversão, esta relação, fui eu que a fiz, portanto, só me compromete a mim, mas é uma ligação, alguns são diretos, como esta da saúde e bem-estar, e outros são uma inferência a partir das definições de cada ponto. Principais áreas de transformação societal na direção das sociedades regenerativas, a partir dos 8 pontos da acupuntura de Trieu e das 12 áreas do EFF. Há uma área que quero sublinhar, que tem emergido na minha experiência como central na mudança dos mundos jogos do primeiro degrau, tradicional mercado e impacto, para os mundos jogos do segundo grau, regenerativos, e veremos mais tarde comuns, cruzando os níveis de consciência com os tipos de sistemas operativos da sociedade, propriedade e a governação, um dos pontos da acupuntura. Vou explorar no ponto seguinte. Questões fundamentais. Em que áreas de atuação opera os mundos jogos em que participa? Que interações têm com as outras áreas? Portanto, neste ponto, parar aqui a projeção, neste ponto, por um lado, nós podemos centrar o mundo jogo dentro de uma das áreas. Tipicamente, os mundos jogos operam numa das áreas, ou estão em educação, ou estão em saúde, ou estão na alimentação. Portanto, é típico dos mundos jogos estar dentro disto. Quero sublinhar que as próprias áreas são um mundo jogo. Portanto, nós estamos a falar da energia, do setor da energia. Isso em si é um mundo jogo, tem outros mundos jogos por baixo. Não é? Portanto, cada uma destas áreas, na prática, são agrupamentos, são constelações, são aglomerados de mundos jogos. E com regras próprias e com formas de funcionar próprias, não é? E com propósitos próprios. Portanto, o facto de nos permitir situar no mundo-jogo, o mundo-jogo numa destas áreas, ajuda-nos logo a perceber quais são as estruturas meméticas que estão inerentes a essa área. Nós já vamos olhar um pouco melhor para isso mais à frente, e vimos na última, por exemplo, as estruturas meméticas da educação, ou vimos as estruturas meméticas da saúde. Portanto, isso permite logo ter uma ideia dos mapas que estamos a usar em cada nível das sociedades e o que é que podemos, e se temos ou não mapas para os níveis regenerativos ou de impacto. Portanto, isso é logo uma primeira ajuda. Também pode, outra forma de olhar para este mapa é que cada mundo de jogo muitas vezes tem dentro de si várias destas áreas, não é? Todos eles consomem energia, todos eles consomem água, seja pouca escala ou muita escala, tem uma comunidade, portanto, tem fornecedores, tem uma economia per si, tem governação, portanto, tudo isto são áreas que nós podemos olhar ou usar este mapa para olhar para o nosso próprio mundo de jogo e perceber a importância. Claro que se eu sou uma central nuclear, o uso da água, por exemplo, é completamente diferente do que eu sou um escritório de tecnologia que usa água nas casas de banho e para beber, não é? Portanto, a diferença entre um e o outro é bastante grande. Se estou uma indústria de transformação, que estou, por exemplo, a trabalhar nas matérias-primas, a forma como eu uso a energia é completamente diferente. Se eu sou um eco-resort, que estou no meio da natureza e que tenho, cuja minha energia vem a partir de painéis solares. Portanto, tudo isto modela, cada mundo de jogo tem as suas características na forma como está posicionado dentro destas áreas e a relevância que tem para cada uma delas, mas isso não quer dizer que não tenha, que não possa ser alvo de desenho e pensado em cada mundo de jogo, não é? Portanto, e a importância de nós termos as áreas é percebermos se estamos ou não numa área que pode influenciar o todo e como é que nós, enquanto mundo de jogo, ao contratarmos estas áreas ou estarmos a estabelecer relação com estas áreas, nós temos a percepção que muda com os mundos de jogos, podemos negociar e estar a influenciar, ter outro tipo de resultados e outro tipo de formas de pensar. Não é? Sobre propriedade.
3.3. No livro Breve História da Igualdade, o Thomas Piketty ilustra a evolução das sociedades ao longo de vários séculos e como a propriedade, em particular da terra e das organizações, que detêm os meios de produção, como as empresas e o Estado, vou designar genericamente por organizações, tem estado no centro das revoluções liberais e constitui hoje um dos desafios para a democratização da propriedade da terra e das organizações. O padrão que seguem é que um pequeno número de pessoas detém a grande maioria destes títulos de propriedade, seja da terra, seja das organizações. A estrutura memética, ou seja, o mapa em uso que está por trás do tema propriedade da terra, é que o ser humano pode ser o dono da terra, é o velho mapa da propriedade, e como seu dono, fazer dela o que entender. Destruir solos, contaminar linhas de água, extrair minerais, destruir paisagem, destruir ecossistemas e extinguir a vida. Se sou dono da terra, sou dono da vida que ela contém. E vejo a vida, os minerais, a água como recursos à minha disposição, que posso usar a meu bel prazer. Daqui resulta que quem detém o capital para explorar estes recursos e os transformar em produtos de centro comercial é o dono. Neste caso, materializando nas organizações e na estrutura memética. Aqui um erro, memética. De quem é o dono, é quem detém o capital da organização. E que a organização pode crescer sem limites. As papeleiras são donas das plantações de eucaliptos, as empresas mineiras das minas, as agrícolas dos terrenos onde criam os animais e produzem os alimentos, as de fornecimento de água da água, as de energia dos poços de petróleo e barragens ou centrais a combustíveis fósseis, painéis solares, geotérmicas ou nucleares. O pensamento em responsabilidade é irresponsável ou criança, raramente adulta, e a relação com o pensamento em sustentabilidade é degenerativa, convencional e a espaços verdes. Quem cria as porcarias não é quem limpa. Veja-se a quantidade de minas e pedreiras abandonadas e as vastas áreas de monocultura em Portugal. Quem vai limpar estas porcarias? Não são os acionistas das empresas que as exploraram, nem os donos da terra. Os dois andam de mãos dadas. Num estudo feito pela Global Ecovillage Network, que junta os mundos jogos das ecovilas em todo o mundo, uma das principais razões apontadas para o insucesso destas iniciativas era o tema da propriedade, na grande maioria das vezes, de uma pessoa, de um casal ou de um pequeno grupo de pessoas. Também era em Portugal, como o Val da Lama, a Biovila e a Quinta Tennessee, talvez o caso que mais perto estão do que se pode significar sociedades regenerativas, têm lidado com estas questões nas várias décadas de trabalho. A propriedade foi e é um tema em todos eles e não tem soluções definitivas. Tem experiências feitas com as figuras jurídicas de associações, cooperativas, empresas limitadas. Em todos eles, um casal detinha ou detém a propriedade da terra e controlava ou controla as organizações. Algumas já evoluíram deste modelo, mas este foi comum a todas. O que é um conceito de propriedade que é do nível de pensamento em responsabilidade alto e radical. Tem um pensamento em sustentabilidade regenerador, reconciliador ou regenerativo. Ou que tem um nível de pensamento em transparência informativa, aberto ou radical. É uma pergunta que ninguém sabe responder. No website da Arquearquia, na prática de Possibility Management, consultado em outubro de 2024, podemos ler, numa tradução livre minha: é ao contrário pensar que podes possuir uma terra. A terra é um ser vivo. Pensar que podes possuir uma terra não é diferente de pensar que podes possuir um escravo. A forma como é entendido na arquearquia é que a terra é dona de ti. Apanhas-te a cuidar da terra que te possui. A tua principal questão, ao ser responsável pela terra ou por qualquer coisa que te possua, é: como posso tornar a terra melhor nos seus próprios termos? A minha função é ajudar a terra a fazer o que a terra quer fazer, da forma como a terra quer fazer, só que melhor.
A estrutura magnética com que estão a trabalhar é a Terra é o teu dono, novo mapa da propriedade. E os seres humanos são parte da vida e participantes da vida na Terra. E como ajudam a Terra a fazer o que a Terra faz. Há várias décadas que há pessoas a trabalhar nesta direção. O movimento dos direitos da Terra é um exemplo e as alterações constitucionais que já deram origem. O documentário The Rights of Nature, Global Movement, documenta esta história. E podemos ver aqui como alguns países já estão a fazer este movimento e alguns exemplos do mundo que estão a mudar a forma de pensar, sobretudo, sobre o ser dono da Terra. Daqui resulta que nós não somos donos dos mundos jogos, somos participantes e temos responsabilidade por isso, de cuidar, de manter o alinhamento com a Terra, de servir o lugar, os ecossistemas locais. Ou seja, são os mundos jogos que são donos de nós. Estes mundos jogos tendem a ser infinitos. O espaço de propriedade e governação pública tem tendência para ter desenhos infinitos. Podemos ver em Portugal a Universidade de Lisboa e a Universidade de Coimbra como mundos de jogos com vários séculos. E o país Portugal, que com vários regimes e governos, vai a caminho de um milénio. A questão fundamental aqui é como este processo é feito em paz, sem guerra, é participativo, democrático, e um outro é democrático, envolvendo-os a todos na cocriação e não representa poder uns sobre os outros. A mudança da estrutura magnética cria condições para mundos de jogos regenerativos infinitos que funcionam como as florestas anciãs, com mais de 1000 anos. Uma mudança, uma transformação na estrutura magnética de propriedade seria um ponto de alavancagem de toda a transformação e inovação social, uma verdadeira revolução de comuns, que nos convocava a todos para co-criar as sociedades regenerativas. Deixava de haver os donos, patrões, chefes que sabiam o que nos vai salvar, o que nos salvaram. Aqui uma frase não está bem. Deixava de haver donos, patrões, chefes que sabiam o que nos vai salvar, ou que nos salvaria. Esta parece ser a direção histórica que Thomas Piketty documentou e a grande revolução do nosso tempo. Vamos ver como esta transição pode ser feita e em que fase estamos no capítulo seguinte. Tenho experimentado nos últimos 30 anos nesta direção e trabalhado com pessoas que têm explorado estas áreas. Ao nível das organizações, experimentei com organizações de comuns, Organizational Stewardship. O trabalho com organizações integrais é fundamental, como vamos ver no capítulo 7. Ecossistemas, Darwin, Comunidade de Empreendedores Evolucionários, João Semedo, Homeostase Organização de Comuns, Fundação Terra Agora e o Centro Ecológico Alcanforado para a Iniciação de Jovens às Sociedades Regenerativas são os exemplos laboratórios que eu tenho. Também ao nível da propriedade da terra, Land Stewardship, com a Fundação Terra Agora e o Centro Ecológico Alcanforado são espaços de experimentação. Tudo isto passou por uma mudança ao nível pessoal. Deixei de ser proprietária de mim, das minhas relações, dos filhos, de carro, casa, de dinheiro, joias, quadros ou outro tipo de bens. Estou numa fase de reflexão com a sociedade limitada da qual sou 100% dono. Há uma dimensão individual de participação nos mundos de jogos que pode ser realizada, que pode se realizar por uma sociedade unipessoal. Que se pode realizar por uma sociedade unipessoal. Neste caso, o exemplo brasileiro merece ser estudado com as sociedades pessoais, em que a pessoa pode agregar e gerir a sua participação nos outros mundos de jogos, sociedades pessoais integrais. Este movimento está a acontecer no mundo do Possibility Management e é comum em muitos mundos de jogos. O livro Individualized Corporation já apontava nesta direção. Questões fundamentais. Qual a minha relação com a propriedade? Com a propriedade do meu mundo de jogo? Com a propriedade da terra?
Este tema tem sido, de facto, um dos temas que tenho trabalhado mais, nos últimos anos. O tema das organizações e da propriedade das organizações esteve muito presente na Darwin, no ecossistema da Darwin, do qual emergiu, dentro da Darwin, emergiu uma quantidade de empresas e projetos que se depois individualizaram e desenhamos para isso. No João Semedo, de facto, como é que o Semedo não era detido por ninguém e era a responsabilidade de todas as pessoas que estavam a envolver, talvez tenha sido o primeiro grande exemplo de desenho das sociedades de comuns e de laboratório nessa direção. Depois, já mais intencional, o desenho da homeostase, organização de comuns. Foi um caso que não se realizou, não avançou, porque as pessoas votaram, as pessoas que faziam parte da homeostase, então, votaram não fazer essa transição e, portanto, é muito interessante perceber entre o desenho e a vontade dos fundadores em caminhar nessa direção, ao mesmo tempo as pessoas a não quererem participar nisso e tomar responsabilidade no futuro e na evolução daquela organização. Uma grande aprendizagem para mim deste tema da transição e de como se faz isso. Aliás, outro exemplo é o Butão, que o rei tomou a decisão de fazer o movimento para a democracia, o próprio povo do Butão votou contra, e portanto estes movimentos são movimentos muito importantes, e como é que se joga com a democracia e com o verdadeiro voto e implicação das pessoas neste processo de transformação. Há aqui muitas questões muito importantes para serem refletidas e que têm a ver com esta ideia do processo democrático e do que é que significa a participação e o envolvimento das pessoas, a corresponsabilização pela evolução individual e coletiva, e também na área da terra. Em particular, aqui trabalhei muito com a Terra Livre, com a Associação Terra Livre, e depois, de onde depois acabou por surgir a Fundação Terra Agora, e mais recentemente com o Alcanforado, com um outro projeto que foi desenhado com esta ideia, quer das organizações não terem dono, quer da terra não ter dono. Então, como navegar neste espaço tem sido algo que tenho dedicado bastante atenção, a par do trabalho das equipas, porque tudo isto são feito por equipas, não é? Portanto, são as equipas que estão a demoldar e a definir estes contextos. O tema da propriedade é um grande tema, para mim, talvez o tema-chave na alavancagem. E porque a propriedade, a forma de conceber da propriedade vem desde o filósofo Locke e a sua concepção ainda continua a ser da mesma, as estruturas monéticas continuam a ser mesmas, é a base do capitalismo, são esta estrutura de propriedade e da cultura patriarcal e, portanto, mudar a relação com a propriedade é mudar a cultura, é mudar a economia, é mudar a forma como nós nos concebemos e isso implica, de facto, uma grande evolução e um trabalho na consciência aqui. E é para mim um elemento-chave nesta caminhada para as sociedades regenerativas e para saltar do primeiro degrau, das tradicionais mercado e de impacto, para o segundo grau das regenerativas e comuns. E aqui, este é um grande tema e uma grande conversa. E eu gostava muito de saber da vossa opinião, o que é que fica vivo em vós, como é que veem estas questões. Para mim é uma questão chave e um dos marcadores daquilo que representa as sociedades de comuns. Portanto, depois de fazermos este salto para o segundo degrau, onde estão as regenerativas das comuns, o que distingue as regenerativas das comuns tem muito a ver com este elemento da propriedade. Portanto, esta passagem do nível de consciência integral para o nível de consciência pós-integral ou holístico, como está designado na teoria integral. Portanto, e é aqui que as coisas têm algumas nuances e que merecem muita reflexão. Tudo isto é emergente. Nós estamos a falar, com certeza, com menos de 5%, muito provavelmente perto, entre o 1% e os 5% no contexto das sociedades de regenerativas, e este comuns inferior a 1%, muito inferior a 1%, eu diria entre 0,1% a 1% da população mundial. É neste espectro que estamos a trabalhar, que estamos a trabalhar.
O ponto 3.4 designa-se sobre a transição. O mapa que me tem servido e ajudado a fazer sentido, sense-making, da mudança dos sistemas é o mapa das duas curvas do Barcana Instituto. Neste mapa vemos duas curvas, a do sistema dominante, convexa, e a do sistema emergente, côncava. E estão identificados vários perfis e funções de liderança. Eu vou projetar este mapa para ser mais fácil entendê-lo. Então, chama-se mapa das duas curvas de mudança sistémica. Ele já deve estar a aparecer. Fiz aqui para baixo. Foi demasiado. Dei muito para baixo. Um salto que não dei conta. Um pouco mais para cima. Capítulo 3. Cá estamos. Aqui está. Então, temos o mapa das duas curvas da mudança sistémica, do Barcana Instituto. E aqui temos a curva dominante. Por baixo da curva dominante vemos a palavra inovadores, não é? Portanto, aqui está e depois temos a convexa, que é o sistema emergente. Então aqui um conjunto de funções, embaixo dar um nome, conectar, nutrir e iluminar, as comunidades de prática, o composto, a transição e o sistema de influência. Portanto, aqui temos o sistema dominante e o sistema emergente. Não é? Quando o sistema dominante está perto do seu auge e está a ser cuidado, steward, um conjunto de pessoas saem do sistema e criam inovações, são os innovators, resolvendo questões que viam que o sistema dominante não resolvia, negligenciava ou tinha como impacto. Aqui surge a primeira função de liderança, a de dar um nome, name. Dar um nome é uma ação alquímica. De repente somos inovadores sociais, ou criativos culturais, ou criadores de mundo de jogos. Permacultores, praticantes de desenvolvimento regenerativo, organizações integradas, entre muitos outros. São tudo nomes que foram dados para inovadores, para inovações, para pessoas que saíram do sistema dominante e começaram a criar ao lado. Um conjunto de pessoas, um pouco por todo o mundo, experimentam novas formas de organizar. Acontecia com as pessoas da Morningstar nos Estados Unidos, com a da Burtos na Holanda, com o NER Group no País Basco, com a Inspiral na Nova Zelândia ou com a Mindera em Portugal. Frederico Laloux escreveu o filme Reinventing Organization e chama a este tipo de organizações integrais. E de repente todos estes inovadores da governação organizacional, um pouco por todo o mundo, se iluminam. À medida que os inovadores fazem o seu trabalho e mais pessoas se juntam, surge a segunda função de liderança, a de ligar, a de conectar estes inovadores, criando redes. Afinal, não estou sozinho. Há outros como eu que estão a experimentar o que podemos aprender em conjunto. No rescaldo do livro, organizam-se as primeiras conferências. A Duna Reverter, o Hugo Lopes e eu trouxemos a Portugal alguns destes pioneiros para estimular a comunidade portuguesa nesta área. O sistema emergente começa a ganhar tração e o sistema dominante entra em declínio. Uma terceira função de liderança emerge, a de nutrir o sistema emergente e formam-se comunidades de prática, no sentido do Wenger. É o que temos visto emergir nos últimos anos. As pessoas juntam-se e partilham experiências sobre o que funciona e não funciona, que tipos de processos, para que tipos de indústrias. Hoje podemos ver um vasto mapa online. No caso do mundo do trabalho e das organizações integrais, das sociedades de impacto e das sociedades RGD, ainda estamos longe do sistema dominante, se desintegrar e tornar-se composto.
as hierarquias e as matrizes da sociedade de mercado. Antes do colapso do sistema dominante e com o amadurecimento do sistema emergente, acontece uma transição entre os sistemas. É uma função crítica, é que necessita de atenção e desenho. Há muitos exemplos para o mundo de falhas nestas funções, como foram os casos da indústria automóvel e do carvão, com o empobrecimento e desaparecimento de comunidades inteiras. A função de liderança que emerge é de iluminar e criar os sistemas de influência que permitem a universalidade do sistema. O que foi preciso fazer para todos termos telemóvel, por exemplo, ou ter artes ou educação física nas escolas, e passar dos pioneiros para a primeira maioria e depois para a segunda maioria. É o ciclo, e o ciclo reinicia-se. E depois apresento duas curvas da evolução das sociedades, onde aqui temos as sociedades de mercado, que são mundos de jogos degenerativos e que está dominante e que na minha percepção já estão a diminuir, as sociedades de impacto, que são verdadeiramente a transição, e os mundos de jogos regenerativos, que são a onda que se segue, mas ainda não está lá, e precisam desta alavanca das sociedades de impacto para mudar. Os criativos culturais e os inovadores sociais são estes inovadores que estão a fazer este mapa. E esta é uma interpretação muito pessoal do que se está a passar no mundo. Vejo as sociedades de impacto como este elemento de transição entre os mundos de jogos degenerativos para os mundos de jogos regenerativos. Se pensarmos na alimentação 100% vegetal, os pioneiros desta alimentação em Portugal foi há mais de 100 anos e só agora estamos a ver os sistemas de influência a atuar com as cantinas públicas a oferecerem este tipo de alimentação. O conjunto de pessoas que é necessário treinar para tornar possível e universalizar este sistema, bem como as receitas, a literacia das pessoas, entre outros. Na minha casa, decidi, está aqui um erro, na minha casa decidi adotar energia elétrica solar. Sei que o sistema emergente já tem comunidades de prática estabelecida, como a cooperativa Cornec. Está aqui uma coisa. Se na minha casa, assim está bem, se na minha casa decidir adotar energia elétrica solar, sei que o sistema emergente já tem comunidades de prática estabelecidas, como a cooperativa Copérnico, de produção de energia solar. Se a opção for de produção de energia a partir de biogás, a situação é diferente e estou noutra fase do sistema. Se pensarmos nas águas, então ainda estamos na fase dos pioneiros. Temos hoje 3 circuitos de água nas nossas casas, focais, sanitárias e cinzentas. No sistema dominante, os desenhos emergentes apontam para 5 circuitos. Se considerarmos as casas Earthship, nada se perde. Na Quinta Val da Lama podem encontrar um exemplo em que as águas são cuidadas dentro do mundo de jogo. O Give a Shit é um mundo de jogo artístico que trabalha este sistema da água no contexto doméstico e uso nas sanitas. O ativismo da água, por exemplo, em Tamera, é crescente na sociedade portuguesa, em que uma parte significativa do território é considerado deserto e está sem água. Este mapa funciona para sistemas, sejam individuais, equipas ou sociedade, para mundos de jogos. Por exemplo, uma sociedade que muda a sua dieta terá dentro de si muitas curvas de famílias que mudam a sua dieta, de organizações, comunidades que mudam a sua dieta e de indivíduos que mudam a sua dieta, cada um com os seus ritmos e necessidades próprias. Estas funções de liderança e os instrumentos precisam estar disponíveis para todas as escalas. Uma questão de desenho fundamental é que a mudança não pode ser imposta. O sistema tem que querer e estar preparado para a mudança. A dinâmica da experiência caracteriza a disposição da mudança em 3 estados de mudança. Fechado, vou resistir à mudança e não vou mudar. Aberto, vou aderir à mudança e nas condições certas acontece a mudança, a transformação. E misto, em função das condições, exemplo ambientais, segurança e espaço, posso tender para o aberto ou fechado. Este mapa ajuda a perceber porque que os programas de desenvolvimento humano não podem ser impostos às pessoas e têm que ser estas a escolher participar.
Quem está fechado não se transforma e dificulta a transformação dos outros, que estão abertos. Razões ambientais exteriores podem fazer mudar os estados de mudança, como, por exemplo, o divórcio, a morte de alguém querido, perda de emprego ou catástrofe natural. Uma mudança no contexto, responsabilidade, sustentabilidade e transparência, é uma transição, implica lidar com as duas curvas. Se usar a propriedade como exemplo, se usarmos a propriedade, ou se eu usar a propriedade como exemplo, a mudança do eu sou dono da terra para a terra é o meu dono, é uma grande transição. Já temos um nome, direitos da natureza. Os pioneiros começam a estar identificados e emergem as redes de colaboração. Em Portugal, o mundo de jogos como a Fundação Terra Agora, o Condomínio da Terra do Paulo Magalhães, apontam nesta direção, bem como o mundo de jogo Crisos, da Dunia Reverter, na propriedade e governação de organizações. Há cerca de um ano, o ISCTE, no âmbito do subgrupo Dynamic 7, criou um evento sobre os Community Land Trusts, que em Portugal encontram grande tradição com os baldios e as cooperativas de habitação. A emergência das cooperativas integrais em Portugal é uma tentativa prática, experimental, de ao nível local lidar com esta dupla questão da propriedade e governação. Estamos a sair da fase dos pioneiros e entrar na da rede, em comunidades de prática. Land Stewardship, Organization Stewardship, alterações constitucionais. O mapa dos três horizontes do Institute for the Futures, que Daniel Hall apresenta no seu livro Culturas Regenerativas, pode ser de particular relevância, usado em conjunto com a das duas curvas, dado que podemos listar o que é de horizonte 1, 2 e 3 em cada sistema e como isso ajuda na transição. Horizonte 1 é sobre o agora e nos próximos anos, Horizonte 2 é sobre a transição e Horizonte 3 é sobre o futuro regenerativo. Este mapa é particularmente relevante na ideia que, para fazermos a transição de um sistema para o outro, precisamos ter os dois sistemas operacionais, evitando a criação de descontinuidades, sempre que tal seja possível, ao mesmo tempo que trabalhamos em criar um novo. E eu vou aqui projetar para vermos aqui uma representação deste mapa, uma representação dos três horizontes, e neste caso aplicado às sociedades. Portanto, saltou novamente. Neste caso é o contrário, foi para cima. São tudo partes que já vimos. Okay. Cá está. Portanto, os três horizontes da sociedade, temos aqui o horizonte 1, onde está a linha do presente, muito próximo da linha do presente, que são as sociedades de mercado e as melhorias incrementais. Depois o horizonte 2, que ele está um pouco mais distante, as sociedades de impacto, é aquilo que estamos a ver manifestar-se no contexto social agora. E o 3 será as sociedades regenerativas. Portanto, este mapa é importante porque, sim, embora o foco da política esteja muito no horizonte 1 e um parte no horizonte 2, se nós não começarmos a trabalhar agora no horizonte 2 e 3, não, ele vai estar a ter tendência a mudar. Para que o horizonte 3 possa acontecer, por exemplo, dentro de uma geração ou duas, nós temos que começar a trabalhar já. E que o horizonte 2 se efetive no prazo de uma geração, temos que continuar o trabalho já. Portanto, tudo isto tem que estar a acontecer ao mesmo tempo. À medida que se mantém o sistema dominante, se faz nascer os sistemas emergentes e se desenha a transição. Isto tem que estar presente na cabeça do desenhador e, portanto, neste caso, de algum dos políticos e dos decisores dentro das organizações. Se isso não for o caso, nós não temos condições para fazer esta transição e vencer o grande desafio que está em cima da mesa.
Eu chamei a este mapa que vocês viram sistemas operativos das sociedades mapeados nos 3 horizontes. Questões fundamentais. Em que fase da mudança está a área ou a área em que o mundo de jogo opera? Que funções de liderança são determinantes nesta fase? Como o meu mundo de jogo contribui para essa mudança? E nós terminamos aqui o capítulo 3 e vamos começar o capítulo 4 e termina aqui a sessão 2 do grupo de estudo. O grupo 4 é sobre consciência, vamos a partir da próxima sessão. Este capítulo 3 é um capítulo para mim das estruturas meméticas. Portanto, e enquanto nós no capítulo 2 estamos a dar o contexto e a definir quais são os memes sobre o qual os mundos de jogos são construídos e que depois os mapas os mapas assentam, não é? Aqui nós estamos a ver que relações há entre mapas e memes e como é que isso se estabelece com a matriz das sociedades e da vida, com as áreas, com as funções de transição, com os sistemas operativos. Portanto, tornamos visíveis todas estas estruturas que estão no fundo, que nós não estamos habituados a ver no dia a dia, a pensar no dia a dia. O contexto e as estruturas meméticas, ao caracterizarem as sociedades regenerativas, dão-nos a capacidade de nós entendermos para além da linguagem e entendermos o que é que se está a operar. Mesmo que as pessoas estejam a usar palavras como regeneração, resiliência, transição, nós com estes olhos e ao percebermos as estruturas meméticas, percebemos se isso é verdade ou não. Um anúncio, uma empresa pode estar a dizer que é regenerativa, mas nós vemos as estruturas meméticas lá do mercado. Portanto, é uma sociedade de mercado ou um anúncio de mercado. Não é? Então é para isto que serve estes 2 capítulos e são basilares porque nos dão ferramentas para nós conseguirmos discernir memeticamente, com distinção, o que cada mundo de jogo é e onde é que ele está. E não comprarmos gato por lebre e não desenharmos gato por lebre. Há muita esta confusão hoje a funcionar, porque os mundos de jogos estão a descolar das sociedades de mercado e a ir para as sociedades de impacto e a regenerativa, mas como não há esta distinção clara entre as sociedades de impacto e as sociedades regenerativas, tudo se confunde dentro do mesmo saco. E muitos livros, muitos modelos têm esta confusão presente. Com as estruturas meméticas bem claras, nós conseguimos distinguir o que é de uma coisa, o que é de outra, e perceber que tipos de mapas nós vamos precisar para uma coisa, para outra, que tipos de ferramentas, como é que se desenham as transições, como é que se portam as pessoas, como é que se portam as equipas. É para isto que estas funções são determinantes. E por hoje terminamos aqui. Graças pela vossa atenção e vemo-nos na próxima sessão.